que um texto antigo pode trazer ordens tão drásticas? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em Deuteronômio capítulo 7. É um texto fundamental, mas que também gera muita discussão. Vamos tentar entender a lógica por trás dele. Para a gente conseguir destrinchar essa passagem, que é bem complexa, vamos seguir por 5 pontos principais, tá? A missão, o mandamento da separação, o porquê da escolha, as promessas envolvidas e, por fim, como o texto lida com o sentimento de medo. Então vamos começar pelo começo, o cenário. É fundamental a gente se situar no tempo e no espaço. Os israelitas estão ali, na divisa, prontinhos para entrar numa terra que, bom, já tinha dono, já era habitada por vários outros povos. E olha, não era uma luta de igual para igual nem de longe. O texto já deixa claro que era uma situação tipo Davi contra Golias, sabe? De um lado, 7 nações descritas como mais numerosas e mais poderosas. Do outro, um povo em menor número. O palco está montado para algo extraordinário acontecer. Ok, cenário de desvantagem entendido. Mas e aí? Quais foram as ordens? Como eles deveriam agir? Ou melhor, como eles não deveriam agir com os moradores daquela terra? Pois é, as ordens são bem diretas. São 4 proibições bem claras que não deixam margem para dúvida. A ideia era uma separação total, tanto militar quanto social. Nada de alianças, nada de piedade, nada de casamentos. Sem meio termo. E essa separação ia muito além do convívio social. O ponto central era religioso. A ordem era para destruir completamente qualquer vestígio da adoração local. Altares, estátuas, imagens, tudo. E a coisa vai num nível de detalhe impressionante. Até os materiais dos ídolos, como a prata ou o ouro, eram vistos como uma armadilha espiritual. A ordem era para não cobiçar, para rejeitar por completo. Tá, mas por quê? Qual a justificativa para ordens tão severas, tão absolutas? O texto não deixa essa pergunta no ar. Ele dá uma explicação bem clara. A resposta é basicamente uma palavra: preservação. A ideia central era evitar o que o texto chama de corrupção espiritual. Qualquer mistura com outras nações era vista como um risco de se afastar do próprio Deus, e isso, segundo o texto, traria consequências divinas. Todas essas instruções estão ligadas a uma identidade muito específica. Os israelitas são chamados de povo santo, ou seja, um povo escolhido, separado por Deus com um propósito especial, diferente de todos os outros. E aqui vem uma parte fascinante. O texto faz questão de dizer que essa escolha não foi por eles serem mais fortes ou mais numerosos. Foi por amor e por causa de uma promessa, de um juramento feito gerações antes. É uma lógica de fidelidade, não de mérito. Esse relacionamento todo, essa escolha, é colocado nos termos de uma aliança, quase como um contrato, com direitos e deveres bem definidos para os dois lados. E essa aliança tem uma natureza de via de mão dupla. A obediência resulta na manutenção da aliança, na misericórdia divina. Já a desobediência, bom, a consequência é a retribuição. As apostas eram altíssimas. E as bênçãos prometidas pela fidelidade não eram nada abstratas, viu? Eram coisas bem concretas. Mais gente, fertilidade da terra, dos animais, saúde, proteção contra doenças, uma visão de prosperidade completa. Agora, vamos ser sinceros. Encarar uma missão dessas contra inimigos mais fortes, é claro que daria medo. E o interessante é que o próprio texto reconhece isso. Ele antecipa essa reação super-humana. O texto é tão real que ele mesmo coloca a pergunta que, com certeza, estava na cabeça de todo mundo. Essa gente é mais numerosa do que eu. Como é que eu vou conseguir expulsá-los? É o reconhecimento da própria fragilidade. E qual é a solução para esse medo? Não é uma nova estratégia de guerra. A resposta é memória. A força viria ao lembrar do que Deus já tinha feito no passado, lá na libertação do Egito. E a vitória não é prometida de uma hora para outra. O texto mostra um processo, uma conquista gradual, pouco a pouco, com a ajuda divina em cada etapa, desde lembrar do passado até a vitória final. No fim das contas, Deuteronômio 7 amarra de um jeito muito forte a fidelidade religiosa com a conquista militar. As duas coisas parecem inseparáveis. E isso nos deixa pensando, né? Como será que essa conexão tão intensa moldou não só a história daquele povo, mas, de certa forma, o desenrolar de muitos outros eventos na história?